Bom dia. Bom dia, Eliane. Tá me ouvindo? Tô só ajeitando aqui a minha câmera. Tô te ouvindo. Tu tá me ouvindo, me vendo? Tô te ouvindo e tô te vendo. Super bem. Tá, Tudo bem contigo? tudo bem contigo. Tudo. Iniciamos então este sábado de estudos. Vamos iniciar. Queria te dar boas-vindas a todos que estão assistindo, que estão curtindo nesse sábado de manhã, né? E falar um pouquinho sobre a Viena. Então, uma instituição se propõe a estudar a obra freudiana, a obra pós-freudiana também, alguns autores, né? Com o intuito bem nisso, assim, de abrirmos, né, espaços para que a gente possa questionar, refletir, né? E queria dizer que a Viana está com um grupo de atendimento também nesse momento, né? Gratuito, oferecendo algumas sessões gratuitas e seminários, enfim, grupos de estudo, né? Supervisões. E também com essa possibilidade de abrir esses espaços online, onde, apesar do distanciamento, a gente sente que tem muita gente se aproximando de longe, pessoas que até a gente, né, não tinha tanto acesso assim, e podendo trazer o Inácio também, né, podendo trazer gente tão, assim, importante, né, para aquilo que a gente estuda, que é a nossa psicanálise. E, né, Inácio, a gente abre contigo hoje. Eu te agradeço muito por tu ter aceitado o convite, muito. E te apresento, então, como, né, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise, do CEP, né, de Porto Alegre, e com um assunto que é de extrema importância hoje, né, que é do contágio viral ao contágio psíquico em tempos de pandemia, né? Agradeço muito a tua presença. Eu só queria combinar antes com vocês, pessoal, assim, que, né, a live, ela encerra em 1 hora. Então, assim, uns 3 minutinhos antes, eu aviso vocês, porque se tiver bastante questionamento, bastante reflexão ainda, a gente só cai e a gente volta. Tá bem, Inácio? Tá bem. Certo, assim? Tá. Eu acho que tu vai falar um tempinho, depois então a gente abre, né? E também eu só quero dizer, pessoal, que a gente vai tentar pegar todas as questões de vocês, tá? Que a gente vai tentar contemplar todos, tá bem? Obrigada. Vamos lá. Bom dia a todos. Quero agradecer a Eliane o convite ao Instituto Viena, né, para retornar a Caxias dessa forma virtual. Retornar pelo mundo virtual e pela primeira vez pelo mundo virtual. Então, para mim, é um desafio, né, conversar ao mesmo tempo com a Eliane, com vocês, né, uma conversa parece que transita entre o solitário e o acompanhado. Né? Então, nesses graus de estranhamentos, aí, como diz o Freud, né, do algo que nós conhecemos e desconhecemos, que é esses encontros, vamos ver com o que a gente consegue trabalhar. Né? E voltar a Caxias, para mim, é sempre um grande prazer. Né? Voltar para a terra natal por esses outros vieses, né? Então, vem agregar, vem tornar um desafio maior ainda. Bom, desde que eu conversei com a Eliane desse nosso encontro, e que, em algum primeiro momento, nós pensaríamos que ele aconteceria na virtualidade do real e não na virtualidade do virtual, como está acontecendo agora, começamos a pensar algumas coisas. Né? Quando surgiu a ideia desse título, contágio viral, contágio psíquico, o traumático, a pandemia, evidentemente, essa expressão surge, contágio psíquico, surge da fala freudiana do texto Psicologia das Massas de 21. Lá o Freud vai se ocupar, nos capítulos iniciais, desse lugar do contágio psíquico, por que caminhos ele anda. Bom, mas antes de nós chegarmos nisso, eu pensei que eu vou dividir a minha fala e a Eliane vai me dar uma controlada quando ela achar que eu estiver me passando no tempo e no espaço, que é bidimensional ou tridimensional, ela vai me dar um toque, a gente vai interromper e vamos conversar, até porque o objetivo desse espaço, eu acho que é um espaço de interação, né? À medida que formos perguntando, questionando, vamos tornar o encontro mais rico. Mas, de qualquer forma, eu decidi dividir a minha fala em 3 grandes momentos, né? Por uma questão minha, né? Há quem diga, se eu não fosse psicanalista, eu seria historiador, né?
porque a história, para mim, ela faz parte, né, dessa Constituição. Então, o que eu pensei em fazer? Nós contextualizarmos rapidamente os anos 20 do século passado, para podermos nos situar o que também disso retorna, repete desde ontem, evidentemente dentro do viés psicanalítico e mais especificamente dentro do viés freudiano. Então nós vamos viajar pelo espaço de 19, 20, 18 e vamos retornar no segundo tempo falando algumas coisas sobre esse início do século XXI. Quero pontuar no tempo intermediário alguns assinalamentos sobre a questão da transitoriedade no pensamento freudiano. E no tempo final, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do contágio psíquico e principalmente nessa certa captura que todos nós estamos diante do mundo virtual. Bom, então vamos começar olhando um pouquinho, 100 anos atrás, olharmos evidentemente 100 anos atrás, o texto que nos convoca freudianamente é o texto Além do Princípio do Prazer, né? Esse ano, de alguma forma, o mundo psi estava se preparando para comemorar os 100 anos do Além do Princípio do Prazer e tudo que significou, evidentemente, na obra freudiana, no pensar dos psicanalistas, no mundo afora, o conceito de pulsão de morte, que segue sendo discutido, transformado, com essas várias variações, inclusive o que temos diante de nós hoje. Quando a gente olha os anos, o início do século XX, 1900, 1910, 1920, o que a gente encontra que a gente julga que, em termos de cultura, de movimento cultural, foram gatilhos para que o Freud viesse fazer a virada de 20? Nós encontramos, evidentemente, a Primeira Grande Guerra, que é um fator inquestionável, importante, antissemitismo e todas as questões que a Primeira Grande Guerra deflagraram no mundo. Então, isso é um gatilho importante, porque a partir dela, a clínica freudiana, a clínica dos pioneiros freudianos, tiveram que se haver com neuroses traumáticas com maior intensidade, traumas precoces, tiveram que se haver com os sonhos traumáticos de forma mais contundente. Então, a clínica da compulsão à repetição, do mais além, digamos assim, vai ser um gatilho importante no pensamento freudiano para a virada de 20. Então, vários historiadores vão trazer sobre isso, as biografias vão nos localizar no tempo e no espaço. É interessante, quando evidentemente é indiscutível que todos nós, quando olhamos há 100 anos atrás, olhamos também a famosa pandemia, ou a gripe espanhola, como ficou conhecida, embora a gente saiba que de espanhola ela não tem nada, ela tem uma origem a princípio americana e que sobrou para a Espanha porque a Espanha, na ocasião, era o país mais neutro e que se autorizava a falar de uma destrutividade das forças da natureza. A Europa tinha saído de uma Primeira Grande Guerra com graus de destrutividade absurda e no final da guerra se colou a pandemia. Então a destrutividade e as mortes assolaram o mundo de forma tão dramática quanto estamos vivendo no nosso tempo. Mas a Espanha, porque não estava envolvida diretamente, passou a divulgar os números de mortos de uma gripe que ninguém sabia bem o que era e de onde vinha. E evidentemente vai receber o codinome de gripe espanhola. Mas, de qualquer forma, fica uma pergunta interessante. Como é que isso tocou o pensamento freudiano, né? Porque o Freud, nos seus escritos, em nenhum momento ele vai falar da pandemia. Nós, pelo menos, salvo exceção, né, que esteja em alguma nota de rodapé, que a princípio passou desapercebida, o Freud não fala sobre a pandemia, o Freud não fala sobre essas mortes. Mas, como todos nós sabemos, ou se não sabíamos até então, nos obrigamos a saber, um fato histórico importante, que aí não é do Freud, o pensador da cultura, né? É o Freud envolvido no seu romance familiar. E nesse romance familiar tem a morte da Sofia, né? A filha querida, amada, idolatrada, e todas as questões da morte precoce, evidentemente, corroboraram para o mito Sofia. Então a Sofia morre em janeiro de 1920. Evidentemente, não significa que o conceito de pulsão de morte é produto disso. O Freud já estava mergulhado nisso desde 19. A gente sabe que o conceito de pulsão de morte passa a ser gestado no estranho. Praticamente contemporâneo com o texto do estranho, o Freud vai gestando esse texto paralelo. Aliás, 2 textos paralelos ele vai gestando. O Além do Princípio do Prazer, que ele publica em 20, e vai gestando Psicologia das Massas, 100 anos no próximo ano, 1921. Então, essa temática o Freud já estava se ocupando. Mas, com certeza, a morte da Sofia é um fator importante e significativo. Nós vamos encontrar aonde, então, Freud, se remetendo a essa gripe, nós vamos encontrar nas cartas, né? Tem várias cartas do Freud anunciando a morte da Sofia para as pessoas queridas. Tem carta para a mãe do Freud, tem carta para o Etiengoi, tem carta para
para o viúvo, o marido da Sofia, e tem uma carta clássica, que é a carta onde o Freud então fala para o pastor Pfister, né, o psicanalista e pastor, amigo do Freud da vida inteira, onde o Freud vai citar um pouco da dor que ele está vivendo diante da morte da Sofia e caracterizar um pouquinho disso que a gente está vivendo. E eu vou me dar o trabalho de ler para vocês esse pequeno trecho dessa carta Pfister, onde ele localiza de forma precisa a dor do pai diante da morte de uma filha, que remete ao inusitado, à dramaticidade de uma morte precoce, rápida e de uma instantaneidade assustadora. Então, em 27 de 1, alguns dias depois da morte da Sofia, o Freud diz para o Pfister: nesta mesma tarde, recebemos a notícia de que em Hamburgo, nossa querida Sofia havia sido vitimada por uma gripe pneumônica, arrancada assim da sua saúde florescente, da plenitude da vida, como mãe esforçada e mulher dedicada. Tudo isso num espaço de 4 a 5 dias, como se ela nunca tivesse existido. Depois o Freud diz: a brutalidade desses fatos assola o nosso tempo de forma aterradora. Então, é uma das frases, um dos momentos que o Freud se refere de cunho pessoal, lança algumas ideias dessa brutalidade, dessa força avassaladora. Porém, tem um detalhe importante. Nós estamos aqui nos anos 20, sabemos que o conceito de pulsão de morte vai se desdobrando no pensamento freudiano durante 10 anos. Né? Há quem diga que talvez o clássico mesmo, que vai caracterizar toda a pungência desse conceito, está no Mal-Estar na Cultura. Em 1929, 30, quando Freud publica o Mal-Estar na Cultura, digamos que a destrutividade humana está posta em cena. Mas o que eu queria ligar, que eu acho que de alguma forma nos faz pensar e pode ser um gatilho interessante para que a gente olhe o nosso tempo, o Freud lá no capítulo 13 ele diz: existem 3 grandes fontes de sofrimento para o humano. 1, as forças da natureza. 2, a fragilidade dos nossos corpos. E 3, as restrições que a cultura nos impõe. Então, são 3 termos importantes, significativos, que provavelmente a gente vai seguir conversando, não só nesse rápido espaço de tempo, que não foi possível falar sobre isso, mas seguir conversando sobre esses 3 grandes segmentos da vida, e o Freud é por aí que tem o sofrimento psíquico, e como todo sofrimento, também tem aberturas interessantes para conversarmos sobre isso. De qualquer forma, então, o homem do século XX, que eu estou dizendo rapidamente na perspectiva freudiana, ele também avançou muito. O Freud tem claro todos os avanços, ele começa o Mal-Estar na Cultura, dizendo quanto a cultura avançou, quanto podemos viver mais tempo. O homem do século XX, digamos assim, tinha uma expectativa de vida aí, com qualidade de vida, chegando ao final do século XX com 80 anos, 85, 90 anos. O início do século XXI, que é dar uma olhada rápida em nosso tempo, nós iniciamos o século XXI também a partir dessa história, né? Uma história significativa, importante, de como é que a gente estava lidando com aquilo que o Freud vai trabalhar em 16. Aí eu quero pensar para vocês a importância de 1916. Daí tem um clássico que todos nós já lemos em algum momento, porque dos textos freudianos ele tem uma fluidez, ele é um texto poético e é um texto de uma metapsicologia silenciosa e que perpassa todo o texto, que é o texto sobre transitoriedade. A transitoriedade o Freud escreve no meio da guerra, da Primeira Grande Guerra, 15, publicar em 16. E na transitoriedade, o próprio termo, né, a própria expressão sobre a transitoriedade, ele por si só ele é autoexplicativo. Né? Na genialidade freudiana da forma de nomear, e nós que vivemos num país atualmente com várias traduções, a grande maioria das traduções ainda manteram a palavra transitoriedade. Transitoriedade que Freud vai construir a partir daquele famoso passeio de 1913. O passeio que o Freud fez com um jovem poeta e com um amigo taciturno. O Freud inicia o texto falando sobre isso. Eu vivi em 13 isso, nós estamos em 15, 2 anos depois, a pedido do Instituto Goethe de Berlim, que pedem que o Freud e vários pensadores escrevam algo sobre o país de Goethe, o país da língua alemã. Em plena guerra, evidentemente, eu entendo que a escrita como forma de ligação, a escrita e a produção como a ideia desses pensadores plantarem esperança num terreno
calcado por toda a destrutividade de uma guerra e com tanta desesperança. Então a transitoriedade surge, o Freud vai resgatar essa vivência que ele teve com o Rilke e provavelmente pela Salomé, que ele não diz no texto, mas os biógrafos nos dão indicação que sim. E desse passeio ele vai conversando com o poeta, e o poeta, como sabemos, lidando com as suas dificuldades diante do quê? De uma expressão que eu acho bem interessante, que as novas traduções resgataram, em vez de usarem só a decadência da beleza, nós temos uma expressão, a caducidade. As últimas traduções têm essa palavra que eu acho que ela é carregada de um valor simbólico importante. Caducar, perder a vitalidade, perder a energia, deserotizar. Né? É disso que o Freud estava conversando com o poeta. Algo perde a sua vitalidade, perdendo a sua vitalidade, e daí? Né? O que tem a ver com a finitude, com a passagem do tempo? E o Freud diz que diante da caducidade, nós teríamos dois grandes caminhos. Ele fala, o doloroso cansaço diante do mundo. Para mim, o doloroso cansaço diante do mundo vai nos jogar para as questões melancólicas. E ele diz, uma rebelião contra a realidade existente. Esses dois grandes polos, nós poderíamos dizer que um caminha pelo trabalho da melancolia, né, num contágio psíquico melancólico, que é a lógica da desesperança, não tem o que fazer. E outro ele fala da rebelião contra a realidade existente. Evidentemente, nós podemos pensar essa rebelião por dois vértices. A rebelião narcísica e a rebelião edípica. A rebelião edípica é esse quanto libertador que nos permite, diante do caos, pensarmos em saída, não ficarmos submetidos ao caos. Então o Freud diz, olha, tem dois grandes caminhos. E ele segue falando com esse poeta. Lembram que eu falei no início do Amigo Taciturno? Acho que o Amigo Taciturno é de uma beleza poética e de uma beleza de proposição. Se esse amigo taciturno é a Salomé, isso representa algo do taciturno, do estar calado, né? Do estar calado e observar o processo. Eu diria que a Salomé é quem acompanha o passeio desses homens que estão se degladiando entre as suas crenças, não crenças, possibilidades, saídas, e a Salomé acompanhando esse processo com uma passividade talvez estruturante, talvez ela tenha a ver com aquilo que um dos filósofos contemporâneos, que é o Byung-Chul Han, que eu gosto de forma especial, acho que ele tem uma linguagem bem acessível, ele nos faz pensar, né, com convergência de divergências. E ele fala assim, da importância do humano resgatar uma capacidade contemplativa. Para mim isso é extremamente importante. Acho que é um convite também para nós discutirmos o quanto o humano está podendo resgatar essa capacidade contemplativa, consigo, com o outro, com a cultura, né, e sairmos do imediatismo, talvez, de uma atividade defensiva e não de uma atividade reflexiva, como Freud diz nas Pulsões de Seus Destinos, né? Uma capacidade da voz reflexiva, a voz reflexiva média. Nem a voz ativa do verbo, nem a voz passiva. Nós estamos em tempos de voz reflexiva, que um segundo tempo vai nos pedir movimentos, né? Bom, então na transitoriedade, o Freud vai, por excelência, falar da importância dos lutos e da importância do sujeito vir a saber, dentro do que ele possa saber, desta caducidade. E ele diz uma outra frase também, se eu pegar ela de 16 e trouxer para ela para 2020, eu acho que ela tem uma validade irrestrita. O Freud diz, o nosso tempo dá pouco valor à transitoriedade. Poder valorizar a transitoriedade, saber dela, dentro do que os limites do humano pode saber, ela pode ser extremamente libertadora. Inclusive, a gente pode discutir se o que nós estamos vivendo vai ser da ordem da transitoriedade ou se de uma ordem de uma permanência. Esse recolhimento, esse confinamento necessário, protetor, restritivo, mas tem algo que nós temos que pensar, como vamos lidar com essa questão desse recolhimento e quanto esse recolhimento pode aguçar excessivamente as nossas questões narcísicas. Lembrem, todos nós, de alguma forma, metáfora ou não metáfora, estamos retornando ao corpo da mãe. Retornando para casa, num fechamento, numa proteção, mas isso há que ser pensado nos seus desdobramentos. Então, a transitoriedade é isso. O Freud termina a transitoriedade dizendo assim, olha, sabermos das nossas fragilidades talvez possa ser o recurso para reconstruirmos, no caso lá, tudo que a guerra nos impôs. Podemos trazer para um bom sabermos da nossa transitoriedade, pode ser um recurso para que a gente possa retornar
e ressignificar essa história traumática, assim como eu acho que nós estamos num segundo tempo do trauma vivido 18-20, com toda a destruição da gripe espanhola. Estamos vivendo um segundo tempo de uma destrutividade que vai do norte ao sul, do leste ao oeste do universo. Então, é um segundo tempo do trauma. De um trauma que tem a ver com o quê? Talvez tenha a ver com a permanência da natureza e versus a impermanência do humano. O humano tem de lidar com a sua impermanência, com a sua transitoriedade diante da permanência das forças da natureza. Seja o vírus, seja os terremotos, seja os tsunamis, seja os vendavais, seja as secas, as forças indomáveis da natureza. E o Freud, quando fala das forças da natureza, ele fala das forças da natureza como um todo, do mundo que habitamos, e ele fala da força da natureza pulsional, dessa destrutividade, aquilo que ele fala incansavelmente no mal-estar na cultura, a inegável existência do mal. Bom, se a gente puder também se deslocar um pouco em direção ao nosso tempo, né, pensando que o homem do século XX, então o sujeito do século XX, vinha com uma expectativa de um alargamento do tempo de vida, com qualidade de vida, com acesso a uma questão incomensurável de coisas, inclusive as coisas que nós estamos vivendo. O homem do século XXI, nós chegamos ao século XXI com a certeza que era o ano ou o século da imortalidade. Que o homem ia se fazer imortal, não como metáfora, e sim como ato. Ato que pode ser simplificado como Harari, Homo Deus. Um livro belíssimo, onde ele traz ali a questão do Homo Deus. Então nós entramos com essa certeza absoluta, que a imortalidade era uma questão de tempo. Eu gosto muito de um documentário que é de 2011, é um documentário que já tem aí 10 anos, seria velho, podia estar caduco, mas eu acho que ele não está caduco. Ele segue vitalizado, esse documentário, que é Quando o Tempo Tem. Nesse documentário, além das questões do tempo, com toda essa problemática filosófica, metapsicológica, técnica, cultural, sociológica, antropológica, que é o tempo, uma parte do documentário se trata justamente disso, né? Vários cientistas do mundo trabalhando, trazendo que a imortalidade é um fato a acontecer, que o homem ia chegar nesse lugar, né? Nós podemos pensar de novo no Byung-Chul Han, que diz assim: talvez o humano do nosso tempo esteja morto demais para viver e vivo demais para morrer. Nessas questões que ele vai trabalhar lá na sociedade do desempenho, do cansaço, que lugares são esses, como é que a gente relaciona-se com esse outro lugar e espaço. Bom, se nós nos aproximarmos um pouco agora da questão que era um pouco a minha proposta também, falar um pouco sobre o contágio psíquico, o contágio viral, né, o que ele nos impôs. Tudo que ele nos impôs, de alguma forma, nós estamos vendo. Todas essas medidas restritivas, isolamento social, confinamento, distanciamento, todas essas medidas que tenhamos que tomar, né? Mas nós temos que também deixar em aberto como é que a gente vai lidar com esse novo universo em que, brincando sério, todos nós fomos, de alguma forma, abduzidos pelo mundo virtual, né? Nós vivemos no mundo virtual. Nunca vivemos tanto nesse mundo virtual, né? E se esse mundo virtual, ao mesmo tempo que ele é um grande facilitador, nós estamos nos encontrando, podendo conversar, podendo trocar, porque existe essa virtualidade, porque existe essa possibilidade, que existe esse encontro. O Freud, na Psicologia das Massas, que eu acabei de citar para vocês, ele diz assim, as 4 grandes formas também, como é que o objeto entra na nossa vida, que vai se culminar, evidentemente, na questão identificatória. Ele diz, o outro entra como modelo, como objeto, como auxiliar e como oponente, né? Essas 4 grandes variantes têm a ver como é que nós vamos nos constituir psiquicamente a partir do encontro com o outro. Bom, e a partir desse encontro com o outro, o que vai acontecendo? Se nós pegarmos uma dessas facetas, né, e podemos discutir todas as outras, porque elas vão estar interrelacionadas, o outro como oponente. Evidentemente que o Freud fala do outro como oponente ligado às questões edípicas, né? O terceiro, a função paterna, o corte, a interdição, a necessária saída, né, da questão narcísica por uma questão triangular. Então, o outro como oponente, a realização plena dos meus desejos narcísicos, incestuosos e parricida. O outro fazendo essa função. Então, ele é um oponente porque, como Freud diz, a cultura me propôs interdições, medidas restritivas como um todo. Então, quando esse outro, tão importante e determinante
da forma como nos constituímos, esse outro em nossos tempos, ele é portador de uma letalidade. Seja a letalidade em mim ou seja a letalidade no outro. Existe uma letalidade. Então, o outro, o temor ao outro, está na ordem do dia. Desde uma questão médica, cientista, viral, importante e significativa, esse vírus que veio para anunciar que a transitoriedade segue existindo, que a morte é um fato e que a fragilidade dos nossos corpos, por tudo que a ciência avançou, ela segue muito contundente. A força do pulsional segue muito contundente. Então, esse outro, que é o meu oponente, como é que nós vamos... A pergunta assim, é como se relacionar com esse outro? Será que nós estamos aí com uma espécie de... Vamos desenvolver, ao longo desse tempo, um certo temor, ou entre o temor e o horror ao encontro com o outro? Esse outro, lembre assim, o outro sempre é portador de más notícias. Por quê? Porque o outro, por mais que ele possa cumprir uma função de duplicidade, nunca o é. Ele é sempre portador disso que o Freud chama assim, olha, ele é o objeto absoluto da falta. O outro sempre é faltante. E nesse faltante, evidentemente, ele dá trabalho psíquico. Claro que nós podemos dizer, mas existe o outro. Nós estamos conversando aqui, nós vamos trocar coisas, nós vamos perguntar coisas. Mas nós temos esse outro, eminentemente muito mais virtual, e a outra coisa é o encontro com o outro. E o encontro com o outro na sua plenitude, que tem a ver com o corpo do outro, tem a ver com o cheiro do outro, com esse corpo a corpo que eu posso pensar na clínica, no dia a dia da clínica, dos nossos consultórios. Tínhamos um corpo a corpo que ele está num outro lugar e num outro espaço. Tinha um outro lugar que agora nós habitamos esse outro lugar, naquilo que também o filósofo fala, o que é um pouco essa sociedade da transparência, O que é esse lugar que eu estou entrando lá na casa da Eliane, a Eliane está entrando na minha casa, vocês estão entrando nas nossas casas, esse lugar entre o privado e o público, que é uma questão que se discute desde o século XIX entre o privado e o público, mas nunca o privado e o público tiveram tão misturado e talvez tão indiscriminado. Evidentemente que nós diríamos, tem a ver com a capacidade psíquica de cada um de nós de sustentar o entre, E falando do entre, quando eu falava lá em Princípio do Prazer, eu estava relendo algumas coisas, e me surge uma pergunta para talvez a gente seguir conversando nesse tempo, assim, como é que se dá o famoso jogo do Fordá, que é um jogo tão importante na constituição psíquica da criança que fomos, das crianças que estão vivendo isso, esse ir e vir, esse jogo do Fordá que eu jogo e busco de volta, essa presença e essa ausência. Como se isso se dá, esse jogo que tem a ver com o Freud amar e odiar, poder ter e não ter. Então, esse jogo do Fordá, vai ter que se dar de uma outra forma, talvez esteja se dando, sim, mas como é que é esse jogo? Como é que é essa preparação para o encontro? Então, acho que é uma coisa assim que nós, nesse processo, e que gradativamente a expectativa é de sairmos, sim, no seu tempo e com todas as medidas necessárias, mas há que sair. Se criou várias vias facilitadas para que o mundo do autoerotismo e para que o mundo narcísico ganhe uma preponderância extremamente absurda. E se o compromisso da psicanálise segue e vai seguir sendo de sempre estar um pouco na contramão, nós temos a obrigação de levantar perguntas. E, evidentemente, não é uma Westonhausen, como diria o Freud, não é uma visão de mundo. Mas é uma possibilidade, se nós nos identificarmos com aquilo que o Freud diz em 1900, que ele não é um pensador e nem um pesquisador. Ele é um explorador, um aventureiro. Então, eu acho que nós estamos nos aventurando num novo universo, com várias variantes, com algumas similitudes, e esse universo que precisa ser pensado para que esse contágio psíquico e viral ele não vá excessivamente pelo caminho narcísico, que ele não vá excessivamente para o caminho da fascinação, o fascínio do acesso ao outro de uma via extremamente facilitada. Nós estamos em tempos de via curta e não de via longa. O Freud, lá na interpretação dos sonhos, tem a via curta e a via longa. A via curta eu quero, desejo, encontro. Esse encontro talvez esteja permeando algo da nossa via curta. Com certeza, sim. Eu estou confortável aqui em casa. Se o convite da Eliane, que estávamos programados, fosse acontecer, eu estaria aí em Caxias, mas teria esse entre, esse ir e vir. Eu estou confortável aqui, daqui uma hora a gente termina essa atividade, eu vou fazer minhas coisas, vocês também. Então, tem uma espécie de via curta com os seus ganhos
e com as suas problemáticas. Porque lembrem assim, se tem algo, um espaço e um entre, que a gente vai ter que alargar esse entre, porque é nesse entre que as coisas acontecem. Como se diz, o processo analítico nem em mim e nem nos analisando. É entre eu e o outro, nesse lugar, que tem que manter a sua virtualidade no real, porque se nós pegarmos o conceito que alguns filósofos trabalham, o que é virtual, o virtual é um espaço potencial, é uma possibilidade de. Quando ele perde essa possibilidade para ser, ele deixa de não ser. Então a gente pode discutir o quanto tem de virtualidade no virtual, ou quanto tem de uma verdade material nesse virtual que nós estamos vivendo, que impeça o processo da verdade histórica. E lembra, o jogo todo é, se nós podemos transformar a verdade material, que é o traumático da pandemia, nós temos que transformar numa verdade histórica, para que ela possa ser o quê? Metabolizada, transformada, simbolizada, ressignificada, já que eu falava assim, bom, 100 anos depois, parece que nós vamos ressignificar essa herança arcaica, que foi e retorna nesses novos tempos. Mas, pessoal, era isso para iniciar, para a gente poder conversar esse tempo inicial. Eu acho que nós estamos aí em torno de 30 minutos, que era a ideia que eu pensei de lançar algumas coisas para a gente poder conversar. E sigo à disposição de vocês. Inácio, bom, eu vou iniciar, eu acho que é muito interessante e surge daí muitos questionamentos do que tu tá falando, né? Mas fiquei aqui pensando, tu tá falando de uma permanência ou de uma transitoriedade, né? Eu não sei, eu fiquei pensando bastante no que tu disse a respeito de que estávamos vivendo também em 2020 um mundo em que tu atribui a esta permanência, né? Podemos tudo, alguma coisa assim. Mas eu ia te perguntar para te poder falar um pouco mais sobre a permanência, então, o que seria, né? Essa questão da permanência, né? Eliane, assim, né? O que a gente poderia pensar, né? Talvez o termo fosse a impermanência diante da permanência das forças da natureza, né? E quando eu falo da natureza, então, vamos olhar a natureza da qual nós somos responsáveis, né? Se o vírus, de alguma forma, com a sua letalidade, tem a ver com a destruição do habitat natural do humano e de toda a natureza, o que nós temos atacado, destruído e o retorno disso, né? E versus a nossa impermanência, né? A nossa impermanência está calcada, está posta na teoria pulsional freudiana, né? E agora, quando tu me perguntava, eu recordava, né, que o Freud sempre teve uma certa bronca e toda vez que ele precisou se posicionar, ele se posicionou quando ele diz a psicanálise não é pansexualidade, né? Ou seja, ele sempre foi um cara que trabalhou com a dualidade pulsional, mas sempre achou extremamente importante esse contraponto, e o contraponto, que é a grande questão nossa, entre eros e pulsão de morte, ou pulsão de destruição, etc., como que esses lugares se portam, como esses lugares funcionam, né? E a força da pulsão de morte, da destrutividade humana que fica posto, o que isso, de alguma forma, vai nos fazer pensar que essa é a grande questão da nossa impermanência. Tem a ver com o desamparo, tem a ver com o desligado da pulsão de morte, tem a ver com essa expectativa do humano que ele ia driblar tudo isso e que ele ia, então, desconsiderar essas forças da natureza. Isso que, independente do que façamos, nós possamos prolongar, nós ganhamos coisas, né? Mas tem uma questão importante, por exemplo, assim, o que a morte, e os filósofos às vezes nos trazem, o próprio Freud fala lá naquela entrevista de 26, ele diz, agora sabemos que a morte é tão importante quanto o amor, né? O poder morrer, né? O quanto isso é importante na história da humanidade, o quanto a morte nos remete a uma questão ética, né? Se a morte, o que seria a morte nos nossos conceitos, já que Freud a morte não existe, escrita psiquicamente, nós estamos falando o tempo todo do complexo de castração na sua amplitude. Falta, finitude, marca, registro do que tem, do que não tem, que remete sempre a esse desamparo do qual o homem fugiu a vida inteira, que tem como mola propulsora. Não estamos dizendo que esse processo de nos sabermos mortal, isso fez com que o homem avançasse e criasse uma série de coisas, né? Mas tem algo
que é extremamente importante e significativo, que é essa força do pulsional que nunca vai deixar se aprender totalmente. E porque ela não deixa aprender, ela é mola propulsora. Segue fazendo trabalhar. Podemos trabalhar, que talvez seja um pouco isso, né? Porque a forma do homem resgatar um quanto de permanência no seu jogo de impermanência, seguramente é o trabalho do luto. Esse trabalho do luto que permite se reinventar. O trabalho da melancolia, ao inverso disso, é o trabalho, e o Freud também usa a expressão, a rebelião melancólica. A rebelião melancólica é uma rebelião que está fadada a não sair do lugar, porque é uma rebelião permeada por uma questão narcísica. Então o sujeito fica aprisionado. Então esse jogo entre impermanência e sabermos minimamente sobre ela, nos convoca a olhar a permanência do outro. Como é que esse jogo se dá para que a gente possa também, nos nossos tempos, nós que estamos podendo ficar confinados, nós também estamos olhando a morte de fora. Né? Nós estamos olhando a morte passar em algum lugar mais distante de nós, na maioria de nós. Nós, no sul do país, temos morte, temos coisas acontecendo, sabemos alguma coisa pela imprensa, pela televisão, etc. Mas tem um jogo de saber e não saber dessa morte do outro, mas é uma chance de que minimamente eu possa saber também da minha morte, da minha impermanência. E o Freud volta a dizer, isso pode ser libertador para o humano. É muito interessante pensar Eros e a pulsão de destrutividade, né? Isso que tu está dizendo, o que seria de Eros tem também esta pulsão, essa mola propulsora que tu está dizendo. A gente tem uma pergunta aqui, Nácio, também, que é para te falar então um pouco sobre a função criativa da pulsão de morte. Né? Acho que vai para essa via também. Porque assim, porque não só da pulsão de morte, né? Se nós fôssemos retomar um pouquinho o pensamento freudiano em várias partes, e uma das partes que a gente pode tomar, que é pontual e é importante, né? Eu tomaria o projeto. Né? No projeto 1895, e ali o Freud já começa a desenhar algo importante, e uma das coisas que ele desenha ali fica posto, que ele diz assim, que a experiência de satisfação, ela é indiferenciadora, e a experiência de dor é diferenciadora. Né? Porque é na experiência do dor, do não encontro, que eu posso pensar formas para ter o encontro. Podemos dizer, como o encontro que nós tínhamos programado para mim e a Caxias conversarmos na interação clássica, que normalmente todas as instituições viveram vida fora, isso não foi possível, não está sendo possível, não sabemos quando, mas com certeza. Então, tem algo desse saber, né, de uma experiência de dor, nós não podemos fazer de um jeito que eu ficaria mais confortável, acho que tu também mais confortável, porque nós teríamos não só uma troca científica, mas teria uma troca de afeto, de encontro com amigos, com colegas, com parceiros, de voltar, de ir para a serra, de comer galeto, massa, etc. Tem todo um entorno que o processo implica, que é mais além de meramente nos encontrarmos e falarmos de coisas que nós achamos importantes para o nosso ofício, para compreender um pouco mais o sofrimento psíquico. Então, diante da não possibilidade, é uma experiência de dor. A experiência de dor, ela tem sempre um quanto que é o disruptivo da pulsão de morte, e que, diante do não encontro, nós passamos a pensar formas de encontro. Aí eu dizia, o mundo virtual, ele é genial, ele está nos permitindo uma série de coisas. Nós seguimos trabalhando, os analistas, nós seguimos estudando nas nossas instituições, ou nos eventos, nas lives, nas várias plataformas. Então, diante dessa dor, a maioria de nós, da qual eu posso falar tranquilamente, que não tinha Instagram até sexta-feira passada, né? Estou tendo Instagram em função desse evento e outros eventos que eu tive, mas até então não tinha, não sentia falta e talvez não viesse a ter. Mas não era uma questão para mim. Passou a ser uma questão. Hoje eu sei que existem plataformas, né? Zoom, Google, blá, blá. Se me perguntasse em março de 2020, sei que existe, mas isso não me toca. Então, eu tive que viver a dor da impossibilidade de fazer coisas que gosto, que acho importantes, significativas. Eu tive que viver com essa dor disruptiva, visceral quase, e tive que começar a chamar filhos, todo mundo para ajudar, como é que faz, como é que liga, como é que abre o computador, como é que eu acesso a tal plataforma, por onde. Então, a experiência de dor
tem a ver com esse desgarrado que desacomoda. E sempre quem desacomoda, em termos pulsionais, é a pulsão de morte. E que nos abre vias colaterais também, para a gente poder armar outras possibilidades. É isso que tu está falando. É diferente, então, de alguém que não conseguiria dar conta disso. Essa seria a diferença, né? Claro, e isso também seria, né, Irene, também, que eu acho assim, a pulsão de morte, ela tem um potencial criativo, ela não é criativa. É diferente de ter potencial e ser criativa. Potencial por quê? Se ela tem a potencialidade de desorganizar algo, num segundo tempo, se Eros entrar, ligar, ele vai produzir algo criativo. Né? Se a pulsão de morte veio, ela desorganizou a nossa vida no mundo e no universo através do vírus. Ela desorganizou. Então, porém, primeiro tempo, caos, a gente precisa de um tempo. No segundo tempo, Eros entra em cena e captura essa energia livre e vai caminhos colaterais, investimento, para onde a gente pode ir, quais são as alternativas que a gente pode ter, que forma vamos ser mais interativos, mais produtivos. Então, ela em si, ela não é. Por que ela não é? Porque ela é pura intensidade, mas ela é uma intensidade que desorganiza o que está estabelecido. Toda vez que algo que estiver desorganizado, é esse pulsional mais desgarrado. E aí Eros entrando, vai dando contorno, vai produzindo coisas, vai viabilizando, né? Talvez a primeira vez que eu falei com o meu celular, como aqui, ainda bem que tu está aí, eu te enxergo, talvez a primeira vez que eu falei com isso, eu tinha um grau de desconforto muito maior. Né? Hoje, um pouquinho mais confortável. Né? Porque, bom, a gente vai se adaptando, Eros vai ajudando, né? Mas a minha expectativa é que a gente não se acomode tanto nesse lugar. Que a gente siga desconfortável. Porque esse desconforto vai, isso de novo, é o potencial criativo da pulsão de morte. É o que nos desacomoda, é o que não nos deixa dormir, em certo sentido. Uhum. Essa pergunta eu não tinha lido, né, da Lísia Leite, essa pergunta da pulsão, né, e da busca, então, das questões criativas, e que eu até fiquei pensando, Inácio, tem alguma coisa a ver com esse fordar que tu tá nos dizendo, né, porque a presença e a ausência, que o Freud traz do fordar, e que nessa situação, então, de ausência, ali é que entra Eros e que dá conta desse investimento naquilo que ficou de um atendimento alheio, né, no primeiro momento, mas que fica investido ali, então, as possibilidades de dar conta dessa ausência, né, isso está dizendo. A gente tem outras perguntas aqui. Poderíamos dizer, né, me fai, é o nome da pessoa que está perguntando. Poderíamos dizer que a verdade histórica estaria condicionada ao trabalho do luto? A problemática me faz, né? A problemática da verdade material e da verdade histórica, que o Freud vai trabalhando nela, talvez a forma que o Freud melhor trabalhou esses dois termos foi Moisés e monoteísmo, né? Numa certa licença, né, num pensar livremente, eu concordaria contigo. Claro que tudo não é tão estanque assim, né? Porque tratar, né, o que é da ordem do trauma melancólico, nós sabemos que o trauma melancólico ele está calcado numa vivência traumática importante, significativa, que tem a ver com as identificações primárias, né, como Freud diz, esse recolhimento da libido para o eu, e esse eu reinveste o que era escolha nesse objeto originário e primário. Então, se nós dimensionarmos que o trabalho da melancolia ele é de um caráter repetitivo, compulsivo, uma espécie de repetição do mesmo, né, que o Freud vai falar da repetição do mesmo só em 20, em 17, 15, quando ele escreveu Luto e Melancolia, ele fala, mas não tem tanta especificidade como lá a partir dos anos 20, a repetição do mesmo. E essa repetição do mesmo é justamente o que teria que ser rompido para que essa verdade material, pouco historizável, não é que não tem uma história, tem uma história traumática, insistada e fechada. Então, é como se algo da verdade material insistasse a verdade a terrorífica que esse jeito viveu com seus objetos primários. Então, tem uma história de terror, que ela está insistada pelo traumático, e de uma verdade que encapsula.
Então, a gente tem que romper com essa verdade material, do traumático, para que essa verdade possa ganhar potencialidade histórica e histórica enquanto simbólica, enquanto transformadora. E aí sim, a gente sai do trabalho da melancolia tanática para o trabalho do luto, com seus efeitos transformadores, e vai dando sentido para a história. Daí a gente entra no rol do jogo de ressignificação, né? Porque nós temos traumas que estão nessa ordem da ressignificação. Por exemplo, eu diria, de alguma forma, também no livro Associar, que tudo que se viveu da gripe espanhola nos anos 18 e 20, isso ficou como um trauma carregado de uma verdade material que talvez não pôde ser historizado pela espécie. Historizado é porque nós humanos, o que aprendemos com a gripe espanhola, o que nós não aprendemos, e retorna de algo muito semelhante. Desde a nossa teoria, quando o algo retorna em nome de algo. Retorna em nome de algo que não foi trabalhado e que precisa ser trabalhado. Trabalhado talvez pelo viés do luto, né? O que eu diria assim, a possibilidade humano saber mais da sua impermanência, e isso possa nos potencializar para questionarmos a forma que vivemos, o jeito que vivemos, os excessos que nos caracterizam por excelência, né? A maioria de nós tem dito assim que o nosso grau de consumo diminuiu absurdamente. E nem por isso a maioria de nós está sendo privado, claro, além da saída, do programa, do lazer, mas o nosso consumo, a maioria de nós está consumindo muito pouco, ou muito menos do que consumia. A pergunta por quê? Óbvio, porque está proibido, estamos interditados, os shoppings fecharam, as lojas fecharam por um tempo, nesse jogo de fecha e abre e tal. Mas é um sinalizador do quanto nós temos algo da adição que o mundo nos impõe, então eu tenho que comprar, e quanto eu desejo comprar, o quanto eu tenho vontade de comprar aquela calça, aquela camisa, aquele casaco, né? Ou o quanto tem uma questão aditiva. Então, é um sinalizador para que a gente possa pensar. Mas o que tu diz, eu acho que merece ser pensado, o que é esse trabalho da melancolia. E quando falo em melancolia, também quero ressaltar que eu parto do pressuposto teórico e metapsicológico que a melancolia é uma estrutura de base de todos nós. Existe uma melancolia que estrutura o psiquismo. Existe a melancolia patológica, essa todos nós conhecemos, e o Freud vai dedicar aquele texto de 15, Luto e Melancolia, e depois ele retoma o tema da melancolia em 20, ele retoma em 23, ele retoma nas conferências de 32, o tema da melancolia, a severidade do superego, masoquismo moral, destrutividade e todas essas questões que nós conhecemos. Mas mais além disso, eu queria sinalizar a importância do que eu entendo de uma melancolia de base. O que é uma melancolia de base? É esse quanto não elaborável em todos nós, né, da perda da experiência primária de satisfação. Essa experiência primária que é o mais completo na sua incompletude, mas ela sempre é incompleta. E isso é um luto melancólico que nós nunca vamos dar conta dele. Tanto que os nossos traços melancólicos, nas nossas neuroses, eles estão linkados a esse complexo melancólico das nossas origens. Esse complexo melancólico das nossas origens, porque esse encontro primário, fundante e importante, ele foi incompleto desde sempre, e por ser incompleto, parte do psiquismo seguiria numa busca insana desse reencontro, de um encontro que nunca houve, mas que criamos um mito que sim. E que reeditamos no famoso Fordá, que a gente está brincando com ele hoje. Muito interessante, né? Até a gente pensar o Fordá hoje, de nós, enquanto analistas, fiquei pensando, né, Inácio, isso que tu disse, de que se entra, né, na casa do outro, ou, né, tu está muito presente, porque eu fiquei pensando só analiticamente, assim, a gente pensando no tratamento, o quanto o paciente indo até a sua análise, saindo, né, isso que já não se tem, né, esse tempo, né, de ida, de saída. Fiquei pensando nisso, né, a gente pensar que a gente está, essa ausência um pouco, ela fica um pouco comprometida nisso, parece, né, nesse sistema que a gente está falando online, né. Eu acho Isso que tu estava dizendo. Claro, eu acho que, como tudo, né, a gente está jogando o tempo todo entre o que temos e o que isso é propulsor de mudança psíquica, é facilitador de coisas,
e temos que ver, de novo, com as questões das intensidades, né? Até porque a maioria de nós, né, digamos, a grande maioria de nós que trabalhamos com a psicanálise, com a clínica, etc., não tínhamos experiência de trabalharmos 8 horas por dia, 12 horas por dia, sei lá, online. Seja online porque estamos atendendo, seja online porque estamos estudando, etc, etc. Então, esse é um fenômeno novo pela intensidade, né? E para Freud, o traumático sempre está na intensidade. A intensidade é o fator determinante para que algo tenha o status do traumático, né? Então, isso, historicamente, está presente, está aí. Nós estamos sobre a vigência do trauma. E na vigência do trauma, nós temos que suportar, lidar, elaborar a famosa capacidade contemplativa lá da Salomé, que eu dizia para vocês, ou a capacidade contemplativa que o Han propõe, né? Porque justamente nós precisamos de um tempo, né? Porque antes, quando eu falava da ordem da ressignificação, e tem outras situações que eu acho que é um pouco o que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo algo desse traumático que está tentando ganhar significado, e que nós não sabemos bem o significado, e temos feito coisas. Então, nas relações analíticas, esse encurtamento, né, do tempo, do espaço, da ida, da vinda, da busca, do trabalho psíquico, né? Então, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, né? Não sabemos, não temos a obrigação de saber, mas temos a obrigação de começar a pensar que lugar é esse, né? Porque, lembrem-se, salvo exceções, de alguma forma, partiu de nós, analistas, terapeutas, propor os atendimentos online, né? Claro, nós propomos a partir de uma contingência externa que também nos impôs coisas e decidimos a maioria, então... Mas não podemos descaracterizar que foi uma ação, um movimento do analista, do terapeuta, propondo algo, e é uma mudança de perspectiva, de contrato, de ideias, de coisas, e que nós estamos na vigência disso, né? Então, acho que essas perguntas que nós estamos levantando, não temos resposta, mas temos a obrigação de seguir pensando o que significa isso, assim, né? Eu volto a dizer, esses encurtamentos, né? Esses espaços, que o tempo e o espaço ficam mais colabados, né? E nós estamos aqui falando com uma tela pela tela. Quando a gente fala em tela, a gente fala das telas protetoras, né? O Freud, o psiquismo tem barreiras necessárias e estruturais, né? Então, eu ia participar, foi suspenso um evento em Ribeirão Preto, uma Bienal, que ia se falar sobre fronteiras penetráveis e impenetráveis. O tema era as fronteiras. E acho que agora, foi suspenso até o ano que vem, a princípio, nós temos que pensar como é que estão essas fronteiras. Evidentemente, essas fronteiras têm que ser simbólicas, internas, psíquicas, o que todos os nossos referenciais teóricos sustentam, né? Que o setting, antes de mais nada, ele tem que estar na cabeça do analista, ele tem que estar internalizado pelo analista. Sim, mas é isso. Nós estamos vivendo também algo, retomando a pergunta, nas relações analíticas, algo que transita entre verdade material e verdade histórica, né? E essa verdade material, ela vai precisar de um tempo para ver qual é o sentido que ela vai ganhar, que caminho nós vamos dar a ela. Oi. Deu, Inácio. Estávamos te aguardando. Tá. Ok. Tô tentando me agilizar, tá? Não, eu também. Tentando. Tá bom. Eu vou te ler algumas questões, Inácio, então vamos Tá. seguindo nessa conversa, né? Eu acho que é Lísia Leite, né? Lisa Leite, isso, Lisa Leite, sim. Ela diz assim: a pandemia com maior ou menor intensidade nos jogou a todos a esse lugar. Nos jogou a todos a esse lugar. Acho que é um questionamento que ela está fazendo. Tudo bom, Lísia? Lísia é uma colega querida, temos várias parcerias, já produzimos vários textos, trabalhos e escrevemos e trocamos ideias, né? Se a pergunta da Lísia assim, nos jogou nesse lugar, e se esse lugar que ela está se referindo é esse lugar que a princípio é sem lugar, né? E que nós estejamos trabalhando para encontrar um lugar, né? Mas ela nos jogou nesse lugar, talvez no primeiro tempo, do caótico, nesse lugar do pulsional mais desgarrado, nesse lugar
onde faltavam referências que nos dessem algum tipo de amparo no primeiro tempo. Então, ela nos jogou no que nós tínhamos de mais caótico, principalmente nós pudermos pensar assim, que a pandemia ela marca um estigma narcísico extremamente importante. Né? Ela é uma marca narcísica, uma ferida narcísica naquilo que o Freud diz lá em 17, né? As 3 grandes feridas narcísicas. Né? O homem saber que ele não é o rei dos animais, que ele é só um mamífero entre tantos, que a Terra o Sol não gira em torno da Terra, né? E que o eu não é o senhor de sua própria casa. Né? Então, eu acho que a pandemia nos jogou em todo esse lugar. Né? Nós temos uma pandemia que a gente brinca a sério, uma pandemia do mundo externo, viral, e uma pandemia psíquica. Né? Então, acho que justamente é desse lugar, que eu brincava, Titia, que é um não lugar, mas que é um lugar extremamente enclausurador. Né? Então, esse é o trabalho de ver que lugares são esses. Né? Elas nos jogou, a mim particularmente, eu acho a grande maioria de nós, ela nos jogou nisso que a gente diz, nesse mundo virtual, e num mundo virtual que pode ficar excessivamente materializado em fechamentos e não aberturas. Porque o mundo virtual ele vem para abrir, ele facilita o encontro, ele facilita uma série de coisas, como todos nós estamos fazendo e vivemos, mas de um outro lado ele nos joga nesse lugar. Né? Num lugar que eu volto a usar a expressão freudiana, né? Nesse lugar assim que nos permite ainda vislumbrar a crença de que, de um lado, a morte existe, e ela está existindo. O mecanismo que a gente usa, muitas vezes, é transformar a morte em números. Né? Nós sabemos os números de mortos no Brasil, nas regiões que a gente mora, etc. Mas há quem diga, né, que a gente tem que se perguntar, e nós, analistas, né, o que tem de trás dos números? Que história tem atrás dos números? Que história é essa da finitude, da passagem do tempo, da nossa fragilidade, né? E a gente brinca também sério com várias coisas quando a gente diz assim, de um lado é um vírus extremamente bagaceiro, simplório, né? E como dizem as brincadeiras de redes sociais, que morre com água e sabão. Do outro lado é um vírus de uma letalidade que, quando ele encontra o hospedeiro adequado, digamos, para a sua letalidade, é o que nós estamos vivendo. Hoje pela manhã eu recebia uma comunicação no WhatsApp de um colega nosso muito querido que mora na Bolívia, colega de faculdade e tal, está com coronavírus, está entubado, né? Ele faz parte provavelmente dessa população que vai para os frontes. Né? Nós falávamos várias vezes aqui dos nossos confinamentos e temos que falar variamente daqueles que não podem estar em confinamento, que estão indo trabalhar, que tem a ver com assistência, com saúde, com hospitais e etc. Mas retomando a questão da Lísia, sim, eu acho que ela me jogou nesse lugar, né? Nesse lugar onde os parâmetros estabelecidos já não são mais os mesmos e que a convocação é justamente essa, como nós vamos instrumentalizar um caminho que nos permita aproveitar o que tem de criativo, de pulsional, de eros nesse mundo que nos está sendo oferecido e o que tem de letal. Eu acho que essa discussão entre... há muitos anos atrás teve um congresso brasileiro de psicanálise, que eu lembrei um nome que eu acho que era um nome bem criativo, que era tradição e inovação. Eu acho que esse termo volta de novo. Né? O que a gente vai trabalhar das nossas tradições, das nossas heranças, naquela máxima freudiana, aquilo que herdaste, trabalha para fazê-lo teu. Né? O que a gente vai trabalhar nessa tradição e o que nós vamos ter a ver com inovação. Que jogo vai ser esse para que seja um jogo criativo pró-vida e não o jogo que é a cápsula narcísica. Né? É o jogo, então, de nós nos adaptarmos, e uso a palavra adaptação, como uma submissão, né? E não como algo de transformação. A Lísia, eu acho que ela complementou, né, dizendo ali, Inácio, que o vírus nos joga, né, de frente com a nossa fragilidade humana. Bem aquilo que tu estava dizendo, né? Penso que é o quanto a natureza, eu acho que isso é tão interessante, assim, para discorrer, porque o quanto a natureza nos mostra a força, né, que ela tem sobre a fragilidade humana, que era isso que tu iniciou falando, né? E que é tão fantástico poder pensar isso, assim, em termos de o quanto somos frágeis mesmo, né? E de podermos nos dar conta disso também. Tem uma outra pergunta aqui,
que é da Luísa Cardoso, e ela diz: o que tu poderia nos falar sobre esse se perder ou se encontrar neste tempo de enfrentamento radical com nós mesmos e as consequências dessa cooperação singular no social? Eu acho que essas são as Entendeu? grandes perguntas. Sim, Luísa, assim, acho que são coisas bem importantes, assim, né? Eu acho que entendi. Se eu não entendi, ela vai poder me corrigir depois, né? Talvez nós estamos falando assim, entre o individual e o social, né? Então, por isso que eu digo que nós lermos Psicologia das Massas nesse momento, eu adoro recomendar leituras, né? Mas o Psicologia das Massas, ele é um bom texto e ele também é um bom acompanhante, né? Porque quando a Luísa me pergunta o se perder e o se confrontar consigo mesmo, né? Eu acho que sim, esse é uma das questões importantes desse processo, desse retorno, né? Um pouco aí que eu brincava, o retorno ao corpo da mãe, retorno às nossas origens. Isso é uma possibilidade importante, né? Atípica, como todos os sociólogos, antropólogos também temos falado, esses reencontros com o ambiente familiar e a possibilidade, sim, de nós podermos nos confrontar com nós mesmos, assim, né? Existe uma predisposição, existe um ambiente fecundo para isso, né? E quanto nesse reencontro nós podemos também ir produzindo, se reinventando, já que é uma palavra que está na ordem do dia, né? Porque caminhos a gente vai trilhando, e a Eliane trazia antes, né, Eliane, assim, esses famosos caminhos colaterais, assim, né? Então, acho que perdemos uma série de coisas, e perdemos, né? Essas perdas, falamos o tempo todo de elaboração, mas tem esse grande ganho que tem uma via facilitada para esse encontro com nós mesmos, esse enfrentamento, né? Esse enfrentamento de poder saber, de poder rever. Quando eu dizia assim, o excesso de consumo que o mundo capitalista, neoliberal que vivemos e que o qual todos fazemos parte, nos convocava excessivamente na busca desesperada que iríamos encontrar no mundo externo, nesse consumo, algo que nunca vamos encontrar, eu acho que nós temos uma chance de passar a viver de uma outra forma. Talvez de uma forma, talvez muito mais livre, com muito mais autonomia, menos alienação, como se fala tanto assim. O que nós ficamos alienados de nós mesmos sem podermos nos confrontar. Acho que tem esse enfrentamento importante. Se eu compreendi a pergunta da Luísa, esse humano que possa saber um pouco mais de si, na sua fragilidade e nas suas potencialidades. Lembre que o Freud terminou o texto da temporalidade assinalando a importância do saber para esse saber ser mola propulsora, para que esse saber mova a lógica da esperança e não da desesperança, porque a lógica da desesperança é a lógica melancólica, é a lógica de que, bom, se a morte é destino, vamos morrer e seguirmos. E não que, eu sabia que sim, ela é destino, dentro do que eu posso saber, mas esse enfrentamento. E aí acho que faz o link, a psicologia das massas, o Freud faz questão de fazer o link entre o individual e o social. Ele diz, antes de mais nada, psicologia individual, antes de mais nada, é psicologia social, é psicologia cultural, é a ordem cultural na qual nós estamos inseridos. Uma dos termos que ele usa são as restrições que a cultura nos impõe. Então, a cultura, ela é organizadora, mas nessa organização, ela tem a marca da interdição, né? do conter, trabalhar, para podermos viver em sociedade, etc. Acho que nós temos a chance também, quem sabe, no retorno ao mundo, no reencontro com o outro, de retornarmos desde uma outra perspectiva, né? Bom, será que a gente vai desenvolver uma maior capacidade de solidariedade? Será que a gente vai desenvolver uma maior capacidade de empatia pelo outro? Será que a gente vai desenvolver uma capacidade de escutar o outro? Né? Então, toda essa questão que está posta, ela tem esse vértice de nós retornarmos esse encontro com o mundo, quem sabe desde uma outra perspectiva. Né? Essa tem uma perspectiva, digamos assim, o que aprendemos com as nossas dores? Né? O que é a experiência de dor, que é o que nós estamos vivendo agora, com a sua pungência, com limitações indiscutíveis, das mais variadas ordens, o que isso serve como mola propulsora para pensarmos o que é da ordem individual e o que é da ordem cultural? Como é que a gente vai lidar com o meio ao qual nós estamos inseridos? Como é que a gente administra isso? Então, eu acho que tem uma potencialidade. Se essa potencialidade vai se efetivar e vai ter esse efeito transformador no meio cultural em que vivemos, possibilidades temos.
mas isso implica um sujeito muito mais implicado no processo, que nós paramos de delegar tanto ao outro, porque a gente fala da cultura como se a cultura não fosse nós. A cultura é assim, não, nós, sujeitos da cultura, somos capitalistas, somos consumistas, temos essa busca desenfreada, né, permeada, como se existisse um prazer pleno, nós todos, né? As forças da natureza, como tu dizias, né? As forças da natureza, elas estão aí para nos dizer coisas. Qual é a leitura que cada um de nós vai poder fazer isso? Fica uma interrogação que só no dia seguinte. Sim, e enquanto nós, enquanto sociedade, então, vamos ler de tudo isso e vamos poder transformar, né, Inácio, de uma renúncia, que não é bem uma renúncia, mas uma transformação, acho que isso, e a Lísia estava complementando, eu vi agora ali um comentário dela, dizendo que cada um vai lidar referente à sua estrutura, né, acho que é disso, né, que tu também tá podendo falar. E aí eu fiquei pensando só na pergunta da Luísa, né? O quanto a gente vai se perder, ou quanto alguns vão se perder de si, né? Ou vão achar então essas vias para poder para esses enfrentamentos, né? Mas que muita gente também acaba se perdendo de si, se acaba se perdendo, né? Não acha outra via, né? Que importante isso. Não, só complementando assim, né? Acho que tem o tempo de se perder e o tempo de se achar. Né? Acho que o se perder é necessário. O que é o se perder? Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Nós sabemos a ponta do iceberg, a velha analogia freudiana. A ponta do iceberg nós sabemos. Então, tem o tempo de se perder, que é deixar as coisas circularem, andarem mais soltas, eu poder ir vendo, sentindo e percebendo, e nesse processo, seja os enfrentamentos, os encontros, etc. Então, acho que, brincando um pouco com as palavras, esse tempo de se perder, esse tempo de se achar, né? Acho que são um tempo. Ou, se nós quisermos uma linguagem mais metapsicológica, né? Como é que a gente vai transitar entre um masoquismo protetor e um masoquismo tanático? Esse masoquismo protetor é um masoquismo que suporta a dor do não saber, do quando vamos voltar, de que formas vamos voltar, de que jeito, como vai chegar, se o inverno vai piorar, se não vai piorar o vírus. Então, esse não saber como vamos poder voltar na plenitude dos nossos atendimentos presenciais ou não. Então, tem um masoquismo protetor que evoca o quê? O que o Freud chama assim, o masoquismo feminino. Aqui que é o feminino, é a capacidade de novo, de parar, de olhar, é desse se perder enquanto as coisas a gente vai dando algum sentido a elas. Para um segundo momento, esse jogo entre a atividade e a passividade. O tempo da passividade, vamos dizer, aquele tempo reflexivo, uma passividade ativa. E o tempo da atividade é o tempo do fazer, né? Que é a grande questão quando a gente pensa em sair dos isolamentos, dos confinamentos, de uma forma mais disruptiva, mais impulsiva. Como se essa fosse o único caminho. Não, como vamos fazer? É a pergunta que nós temos que instrumentalizar, que os governantes têm que instrumentalizar. Inácio, a Lísia está perguntando, este é do neurótico? Acho que complementando o que ouvi a primeira pergunta. A Lísia está perguntando, esse é o do neurótico? Esse se perder é o sim, se perder, né? Isso. Se fosse bom, se perdeu e não achou mais nada, aí a gente não está em áreas de... Não, pacientes de quadros mais regressivos, né? Essa é a minha expressão, acho que é importante que a Lísia traz, assim, eu estava tomando como escopo justamente esse universo do sujeito que pode transitar pelas leis do recalque. Né? O que é se perder? É quando o recalque afrouxa e ele vai circulando e vai nos convocando questões. Evidentemente, quando nós falamos de pacientes de uma clínica, pacientes mais regressivos e que têm outra capacidade psíquica, como é que se perder pode ser catastrófico? Né? Então a estrutura, a intervenção, o processo, porque o desamparo se torna muito mais prominente, se tornando mais prominente, mais desorganizado, aí é um se perder patológico. Sim, daquela rebelião melancólica que tu estava falando antes. Exatamente. Já algo mais melancólico, mais de uma ordem mais melancólica que o Freud traz. Temos uma outra pergunta aqui, da Cláudia.
É possível acreditar que, diante de um possível trauma, o sujeito busque em suas recordações para tentar buscar um ambiente já vivido como a castração, isolamento e abandono? Sim, eu acho que sim, Cláudia. Eu acho que não só é possível, como é inevitável, né? Porque toda situação traumática, né? Quando Freud, ali na virada de 20, ele faz a virada, uma das coisas que ele retoma com mais proeminência é a questão que tem a ver com a questão da verdade material de novo, é com o trauma externo, né? O que vem do mundo externo com a sua força traumática. Digamos assim que toda a metapsicologia que o Freud vai trabalhar de 95 até 1920, ela é calcada no traumático, do pulsional e do encontro com o outro, sim. Mas volta com mais proeminência e de forma mais explícita a questão traumática oriunda do mundo externo. Por que eu estou dizendo isso? Evidentemente tem a ver com a nossa velha questão agora, velha, nova questão, que é a questão da pandemia, né? Desse traumático que invade, e quando ele invade, por ser traumático, ele tem uma intensidade que sempre, em graus variáveis, de acordo com a nossa estrutura, ele é maior do que podemos metabolizar. Então, algo da desorganização fica posta. Seja uma desorganização neurótica ou seja uma desorganização psicótica, que nós quisermos, de acordo com a intensidade e da estrutura psíquica desse sujeito. Evidentemente, a saída que cada um de nós vai encontrar é o que a gente vai poder ter de pontos de ancoragem na nossa própria história. Da história de poder metabolizar, transformar e dar destino. O que nós nos reencontramos, sim, com as nossas vivências traumáticas e que são chances de ressignificar vivências, né? Quando a Cláudia trazia assim, as marcas da castração que nos constituem nas suas mais variadas facetas, elas são marcas que elas estão sempre em processo de busca de ressignificações. Então, quando esse trauma entra e eu consigo me aproximar dessas vivências traumáticas, escritas, e que estavam lá clamando por uma transformação, aí é como se, assim, é um pouco a lógica que o Freud diz assim, o que é o trauma em 2 tempos, o que é o trauma em 1 tempo. O trauma em 2 tempos é sempre aquele trauma que tem a potencialidade do jogo da ressignificação. O Lobo dos Lobos teve um tempo primeiro da cena primária, teve um tempo segundo que ele sonhou e teve um tempo terceiro na análise. Então, esse tempo, quando ele sonha, o Freud diz um traumático, ele diz liberta o tempo primeiro do trauma. Então, ele se reencontra. Então, a lógica da ressignificação é quanto uma experiência traumática no hoje aciona outras experiências traumáticas na minha história e eu tenho uma chance de dar um novo destino a ela. Né? Eu tenho uma chance de romper com a lógica da compulsão à repetição. A compulsão à repetição que o Freud advoga depois de 20 é a compulsão à repetição de um traumático que não pôde ter um segundo tempo. E ele é da ordem da descarga. Então, essas vivências nos permitem nos reencontrar com a memória, com a história do que ela tem de mais protetor, e ela também permite que eu me encontre com marcas traumáticas que vêm à luz. E que aí elas podem ser trabalhadas e ela é fonte de transformação. Não estão em conta só com aquilo que me protege, mas também com as partes desamparantes que seguem dentro de mim. E o que eu posso fazer um link para ampliar e permitir que vivências traumáticas que não entraram na lógica da ressignificação possam vir a entrar, né, a partir do trauma vivido no aqui, no agora, no hoje. Sim, eu fiquei pensando, a Lisa comentou ali, revivenciando isto, né? Como se fosse revivescências, e fiquei pensando, Inácio, a respeito só de uma frase que tu traz do Freud bem interessante, que é todo encontro é um reencontro, né? Uhum. Acho que é por aí também. Bom, a Lisa, tá, agora ela veio aqui a pergunta dela toda. Qual o efeito, pensando no lugar de importância do luto e da valorização da transitoriedade, deste não reconhecimento do sofrimento e da morte que estamos vivenciando no nosso país? Deu para pegar, Inácio? Deu assim, que eu repita? Isso que... Não, eu acho que como tu quiser repetir, tu pode repetir. Para o público também ter ouvido melhor os colegas. Qual o efeito, pensando no lugar da importância do luto
e da valorização da transitoriedade que tu estava falando, Uhum. deste não reconhecimento do sofrimento e da morte que estamos vivenciando no nosso país. Sim. É da Lisa Corso. A Lisa está perguntando, né, essa interação, de novo, entre o social e o individual e como é que cada um de nós lidamos, né? Então, a maioria de nós teria como claro a importância da transitoriedade, do luto, das elaborações, para que podermos avançarmos, né? Ela E está sim, eu acho que... complementando, Inácio, ela está complementando, não sei se tu quer que eu complemente, Não, pode complementar. pensando através da ideia do Dunker de que o sofrimento requer e propaga uma política. Sim, eu acho que o que a Lisa está perguntando é justamente isso, assim, né? O que se trata quando o outro, né? Podemos pensar nos governantes, amplamente falando, né, que estão implicados no processo de criar instrumentos para que isso possa ter as consequências menos danosas possíveis. Então, temos uma espécie aí, né, de grande desmentida ou uma grande renegação, né? O que é a desmentida ou renegação, que é um conceito freudiano que nós usamos, importante, significativo, né? A famosa Verleumdung, que significa essas duas verdades paralelas que elas andam e não conversam entre si. Nós podemos dizer, então, que parte do nosso país vive uma questão extremamente singular e problemática, porque o que são as duas verdades paralelas? É dizer, eu sei que existe o vírus e eu sei que existe a morte, mas mesmo assim eu vou seguir as minhas próprias regras. Então, por isso que é da ordem da renegação, da desmentida, que o Freud fala as duas correntes psíquicas que não conversam entre si, né? E, então, reconheço, não sou psicótico, digo sim, existe o vírus, tem 20 mil mortos, mas mesmo assim eu tenho uma lógica própria, né? Então, isso faz com que essas vias não se comunicando, não interagindo entre si, fique uma cisão constitutiva do país, da cultura, das formas de viver, né? Em que, então, o que se trata e o que seria o essencial, que é nos conectarmos com esse sofrimento e para fazer desse sofrimento mola propulsora, que é justamente o que o melancólico não faz, e que a Lisa dizia, luto, transitoriedade, mas eu tenho que saber dessa dor para ver o que eu faço, tanto enquanto política interna, política eu entendo no sentido reflexivo, enquanto política no meio que eu estou inserido. Se eu não posso conversar sobre isso, não saber desse sofrimento, fatalmente eu não vou poder instrumentalizar políticas internas e externas que sejam elementos facilitadores, propulsores do crescimento, da integração, de facilitar para que a gente avance mais além da letalidade. Então, não poder reconhecer isso, não poder se haver com isso, isso é um problema que, inevitavelmente, significa que o sofrimento do outro e a empatia pelo outro está desconsiderada, e tanto desconsiderada, nós vamos ter complexidades maior para dar conta. Porque não se trata só de se dar conta de algo em termos médicos, que tem a vacina, etc, etc. Mas se trata dessa questão, que a Lisa diz aí bem, né, Lisa? Que é a questão do sofrimento, do reconhecimento desse sofrimento, e que política interna e externa nós estabelecemos a partir disso. Que ela também diz que o sofrimento como uma espécie de organizador psíquico e da ordem cultural. O que é o reconhecimento? O reconhecimento da castração. Isso sempre implica em sofrimento psíquico. E esse sofrimento psíquico, ele é regulador. Mas eu preciso saber dele. Quanto menos eu souber, eu perco esse regulador. E perdendo esse regulador, a questão caótica fica estabelecida. Uhum. Sim, que essa transitoriedade tem a ver exatamente com o fato desse reconhecimento do real, né? De que somos frágeis, de que temos limitações. Isso que tu falou, que seriam 3 partes que tinham sido te pedido antes, Inácio, daquilo, acho que anterior que tu falou, né? Que é da natureza, da cultura, né? Da fragilidade dos corpos. Isso. Que tu falou mais de uma das partes, né? Se tu pudesse falar um pouquinho mais, então, das outras 2, que seria, eu acho, a cultura e o oponente, não? Isso. É que eu fui por 2 caminhos, né? Um, eu lembrei Mal-Estar na Cultura, onde o Freud fala das 3 grandes forças, né? Forças de sofrimento psíquico,
e até acho que linka um pouco com a pergunta da Lisa, né? A questão do sofrimento psíquico para o humano, né? Fragilidade dos seus corpos, as forças da natureza e as interdições da cultura. Então, essas três grandes conjunção trabalhando entre si, ela tem a ver com o sofrimento psíquico. Mas com o sofrimento, se eu posso saber desse sofrimento e eu posso integrar isso, eu posso avançar, eu posso transformar isso, né? A cultura proíbe coisas que ela tem que proibir porque nós temos que poder, como tu diz, não renunciar, nós temos que negociar. Aquela que Freud diz, a máxima 1907, o ser humano nunca renuncia, ele negocia entre o seu desejo e o desejo do outro. Isso então implica em saber que tem o meu desejo do outro. Então, o texto da transitoriedade, lembrem, ele sempre evoca uma questão ética. O que eu tenho a ver comigo e com o outro, o que é meu, o que é do outro, o que o outro mora, o que caduca em mim e caduca no outro, etc. Então, essas três grandes fontes de sofrimento, elas são, à medida que a gente vai se apropriando delas, na possibilidade de apropriar-se dela, nós vamos podendo ser melhores mediadores, né, entre a nossa demanda e a demanda da qual nós estamos instaurados. Eu não sei porque as forças da natureza, acho que a gente conversou algumas coisas, a força pulsional, as restrições da cultura. Se tu está remetendo também à questão das formas como que o outro entra na nossa vida psíquica, que é como modelo, como auxiliar, como oponente, como objeto, né? E eu diria que a resolução desses 4 grandes elementos está na base do processo identificatório, né? O outro como modelo está posto assim, porque desde o projeto, de novo, o Freud fala do complexo de semelhante, a importância do outro como um modelo. Todo o processo identificatório, o Freud vai dizer, toda identificação, ela permeia em passiva ou ativamente como é que eu me relaciono com o outro. O outro como objeto do meu desejo, né? Que eu invisto, que eu explico Freud, narcisismo. O libido está no eu, o libido está no objeto. Nesse jogo entre o objeto e o eu, nós vamos nos constituindo. Então, e quando ele fala como auxiliar e como oponente, que são dois fragmentos importantes para a nossa temática, né? O outro como auxiliar, que tem a ver assim, como é que eu interajo no meio social, né? Como é que a gente interage e se dá conta da importância do outro que auxilia a limpar meu jardim, que hoje não pode vir limpar, eu tenho que limpar, né? Das interações do auxílio do outro. Mas o Freud, ele separa isso para que a gente possa juntar, né? Ou o outro como oponente, quando eu disse, né? Basicamente calcado na questão, pegando esse vértice da letalidade que o outro implica, à medida em que todos nós somos portadores de uma letalidade, de uma possível letalidade. A possível letalidade do vírus, que nós podemos albergar, mas tem uma outra letalidade, que é a letalidade da destrutividade humana. O ser humano é destrutivo por excelência. Lembram? A inegável existência do mal. Se existe a inegável existência do mal, tem a ver com a nossa destrutividade. Aí a nossa destrutividade ela vai aparecendo com a forma como nós vamos podendo negociar algo, ou não negociamos. Então, eu acho que quando nós trazemos as forças da natureza, o Freud traz a força do pulsional, ele está falando daquilo que para ele é imprescindível. Quanto o homem é lobo do homem. Está posto lá, está dito lá, essa fase que é do Plauto, que o Freud retoma, né? Nessa máxima que o homem sempre está pronto para explorar o outro. Isso é intrínseco e essa é a destrutividade que nos habita e ela está sempre encenada. Então, hoje, no momento que olhamos a pandemia, nós temos que olhar que tem algo do nosso destrutivo. Né? O que eu temo tanto e o que eu desejo em relação ao outro. Uhum. Uhum. E aí, tu tá falando também, Inácio, de um confronto entre o desejo e o temor também. Isso? Isso, porque assim temos assim a questão do desejo enquanto elemento propulsor, o desejo da busca, mas o quanto nesse desejo eu também trago algo da destrutividade, né? Do temor da minha destrutividade e da destrutividade do outro, né? Então eu dizia o temor, o horror ao encontro com o outro, assim, né? Porque todo temor que eu possa ter pelo encontro tem a ver com o que o outro pode fazer comigo, mas o que eu posso fazer com o outro.
né? Claro, como nós usamos por excelência o mecanismo projetivo, é sempre o que o outro pode fazer comigo no primeiro tempo. Depois eu posso me perguntar o que eu faço com o outro, né? Porque a gente sabe identificar, como diz o Freud, o inconsciente do outro, a morte do outro, a destrutividade do outro. A nossa própria destrutividade, nós temos mais dificuldade de saber dela. Até porque a gente tem vários mecanismos de cisão que nos permite colocar que o problema está no outro. Ou o problema, como a gente faz assim, a cultura é perversa, a cultura é narcísica. E não dizer, nós, seres da cultura, somos perversos, somos narcísicos, e por isso nós temos que pensar. Por isso a gente tem que olhar, e se olhar e olhar o outro, tentando escutar um pouquinho mais sobre esse sofrimento psíquico. E ver que destino a gente pode dar a ele. Fiquei pensando em alguns vídeos, né, que perpassavam, assim, de pessoal espirrando nas comidas, ou, né, o quanto se coloca e se ataca, né, esses pensando. A Lísia, ela tá falando, hoje, além da nossa destrutividade, temos que suportar a letalidade de um governo que deveria nos proteger. Tu quer comentar, Inácio? Sim, eu acho que a gente isso é um pouco, né, a contingência que vivemos, as contingências, né, do país, né, com todas as nossas singularidades, as nossas complexidades. Sim, eu acho que é um problema sério, é um problema importante, é um problema que nós temos que calcar, né, e não nós temos que olhar assim o que é da ordem de uma discussão, como tem se dito, ao nível de ciência. O que a ciência propõe, quais são as alternativas, o que a gente pode olhar para a nossa história, o que alguns historiadores têm dito, o que a gente pode aprender com a pandemia de 21 e a de 20, né, e a pandemia de agora, o que lá foi a grande questão, né? Eu volto a dizer, nós estamos precisando usar técnicas protetivas extremamente primitivas, apesar de todo o avanço. O que é primitivo? Lava as mãos, álcool e te restringe. Então, são técnicas primitivas no sentido, assim, básicas. Básica da própria história da humanização do homem. Né? Como lavar, como higiene básica. Isso é um momento importante na história da humanidade. Então, assim, quando a gente sai desse escopo e utiliza isso de formas políticas, política no sentido ruim da palavra, política no sentido de criar o caos, né, acima das questões caóticas que nós vivemos, sim, é um problema que nós psicanalistas temos de poder conversar, né, esse jogo em que a gente poderia olhar e pensar assim, como é que os representantes da famosa função paterna estão exercendo suas funções, de que forma, de forma mais cuidadosa, menos cuidadosa, de forma menos empática, do não querer saber desse sofrimento da morte como se a morte não existisse. É um problema sério para a cultura e para o meio e que diz respeito a todos nós. Por que respeito a todos nós? Os nossos governantes foram eleitos por nós. Não podemos dizer, eu não votei em João e Pedrinho. Do vereador da minha cidade ao prefeito, seja quem for, é minha responsabilidade também. Né? O que eu faço, como é que eu interajo. Então, assim, não basta só dizer que o governante X está inadequado, está sendo desrespeitoso, está sendo antiético, destrutivo, letal, tanático, sim, mas tem uma reflexão muito maior que todos nós temos que fazer, do individual ao coletivo, sim, que essas pessoas estão ocupando esse lugar que foram delegadas por nós. Essa é uma responsabilidade que nós temos que tomar para nós, para pensar o que vamos fazer, de que forma vamos intervir. Bom, a gente está chegando mais ao final, né? Tem uma outra questão aqui, Nácio. Tu pode responder ainda? Sim, posso. O que pode tornar essa destrutividade suportável? Quem perde é a Ana Clara Alves. Claro, o que pode tornar suportável, né, e eu acho que vai tornando, nós temos dois jogos como sempre. Quais são os recursos individuais de cada um de nós e quais são os recursos do universo que nós estamos nos constituindo, né? Mas a via para suportar, ela passa inevitavelmente pelo quanto nós conseguimos, nesse recolhimento, num tempo primeiro, o quanto eu consigo trabalhar isso comigo, o que eu faço com essas questões todas, né? Porque a grande proteção, a defesa pelo contágio psíquico
que possa ir para um lugar mais caótico, etc., essa defesa só vai ser instrumentalizada à medida que eu puder, e acho que a gente vinha conversando durante toda a manhã, puder contar com o que temos, ou com o que podemos buscar com o outro, né? Porque, assim, nós analistas seguimos trabalhando via online, mesmo com todas as restrições do mundo online, com todas as problemáticas, mas seguimos trabalhando por nós e pelos nossos analisandos, em busca de quê? Em busca de potencializar a capacidade não só de suportar, mas de avançar, de poder saber mais sobre isso, porque, de novo, também é uma chance de saber, e nesse saber nós ocuparmos um outro lugar nas nossas vidas e, evidente, no meio cultural. Então, o suportar implica o quanto eu lido desde a minha história resgatada, o que eu lido enquanto minha interlocução com o meio cultural, o quanto a gente, às vezes, também tem que estabelecer barreiras protetoras, né? Saber do vírus, da contaminação, é fundamental, temos que saber para poder pensar. Ter excesso de informação é traumático, tanto que eu usei a palavra excesso, né? Então, eu acho que isso tem que ser avaliado para que a gente possa também, tanto que as redes sociais também têm cumprindo o papel, né? Eu tenho questões com elas, acho que elas têm que ser refletidas, mas reconheço que elas cumprem um papel de nós podermos ter acesso ao outro, né? Eu converso com meus amigos, eu converso com a minha família, com meus filhos que não estão, etc. Então, tem um facilitador, é uma via, se a gente usa ela de uma forma criativa, de uma forma empática, ela é um grande facilitador, né? A questão que talvez fique posta, para que a gente possa pensar que o que é uma condição de exceção e que essa condição de exceção, o que é exceção não vire a regra. Eu acho que isso é uma questão que nós temos que pensar, e aí sim nós estaríamos potencializando a ideia do isolamento psíquico. E que eu acho que isso, o Admirável Mundo Novo, ou ainda 1984, diz com maestria. E o Freud diz, os poetas vieram antes. Então, essa espécie de Big Brother que todos nós estamos vivendo de alguma forma, isso já está posto. Então, os escritores criativos já estão falando sobre isso como ficção. O Freud falava do futuro de uma ilusão. Talvez nós estejamos vivendo o presente de um delírio que talvez não seja tão delírio e que seja um fato. Muito bom. A gente está concluindo, Inácio, eu vou comentar contigo uma última, então, questão que veio, que é deixa eu ver o nome, Sofia Sebem e da Micheline Vilela. Ela diz assim, o que tu poderia nos deixar, né, de comentário da importância, então, da psicanálise pós-pandemia? Eu acho que é uma boa questão das colegas, né? Eu quando estudo Freud, por exemplo, né, e gosto de uma das coisas, é identificar no pensamento freudiano os vários movimentos de viradas freudianas, de ruptura de um pensar para avançar. Então, o Freud vai ter vários momentos. Eu, lá pelas tantas, cunhei que ele tem 4 grandes viradas no pensamento dele. Seja viradas de 20, seja virada de 14, seja virada no final da obra dele, né? Então, de alguma forma, o Freud tem uma característica imprescindível, que é quando ele define pensamento científico. Pensamento animista, religioso e científico, totem e tabu, né? Pensamento animista é mágico, sabemos dele. Pensamento religioso é um pensamento de um ideal que tem alguém em algum lugar que vai resolver o meu problema. Podemos eleger a vacina como solução. Alguém vai inventar a vacina e vai resolver o vírus, mas não vai resolver uma nova pandemia daqui 10, 20, 30, 100 anos. Então, esse é o pensamento. O pensamento científico é o pensamento carregado, assentado no complexo de castração. O pensamento científico, ele sempre está sobre o julgo da pergunta: o que está acontecendo? A metapsicologia freudiana, ela vai se entremando, voltando e retornando, sempre de uma forma muito inquisitiva, sempre dentro de uma forma muito questionadora. A análise terminada e interminável, que é 37, é o Freud questionando o método psicanalítico, questionando o trabalho dos analistas e como estão trabalhando e de que forma estão trabalhando, né? Então, eu acho que fica como um grande legado dessa questão da pandemia, que nós temos uma série de coisas importantes acontecendo, nós não temos a dimensão disso, nós estamos na própria vigência da história, e dizem, né,
que para a gente poder pensar a própria história precisa de tempo. E nós estamos tendo que repensar algumas coisas num pensamento mais imediato. Vocês devem ter me visto falar várias vezes assim aqui hoje. É o que temos, é o que eu penso agora, mas não, é um devir. Talvez se a gente conversar daqui um mês ou dois, eu esteja com uma outra perspectiva diferente. Mas, de qualquer forma, fica para a psicanálise como uma coisa importante, que é o compromisso que a psicanálise tem de pensar, mas pensar mais além do que está posto no manifesto. Nós temos que olhar e pensar, bom, temos isso, e o que isso nos remete, o que isso nos compromete? Aquilo que o Freud diz, nós temos que saber mais do nosso inconsciente, porque ele é nosso e nós somos responsáveis por ele. Não invalida que eu faça coisas que eu não saiba, mas é da minha responsabilidade mesmo assim. Então, acho que fica para a psicanálise uma possibilidade rica e importante, e eu acho que ela tem muito a contribuir com o meio cultural, com o meio individual, como esse modelo de pensamento científico que suporta o não saber, o criar teorias, teoria enquanto ficção, e dessas ficções, o que o tempo vai referendar, não vai referendar, né? Nós estamos aí tendo que repensar o processo, a forma, o jeito, repensar, seja para validar, revalidar, seja para repensar, para avançar, né? Mas volto a dizer, né? Eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito para que aquilo que herdamos não tenha que ser deletado, que aquilo que herdamos e que faz parte possa vir a ser pensado, transformado, porque segue aí, eu acho, uma psicanálise muito vitalizada como agente de interrogação. Muito bom, com essa transitoriedade. Transitoriedade. Inácio, só mais uma coisa, então a Sofia Sebem dizendo que a gente tem que se atentar às nossas angústias. Não sei se tu quer comentar alguma coisa. Não, acho que é importante, assim, porque todo mundo tem falado sobre isso, né, sobre essa concomitância de vivências, né, que tanto nós quanto os nossos, analisando o meio cultural, nós estamos sobre a vigência de um trauma. E trauma que eu sempre retomo o texto de Freud de 1893, da comunicação preliminar, onde ele fala do trauma por adição, né, tem um trauma aditivo. Nós estamos com uma vivência traumática que ela vem no decorrer de todo esse ano, né? Se nós pegarmos janeiro, fevereiro ou março no Brasil, para ser mais pontual dentro de casa, né? A partir de março, nós temos vivido a reedição do que o Freud diz, da mesma história de sofrimento, da morte, da perda, das pessoas na UTI, os cachorros sendo enterrados, as pencas. Então, é um trauma que se reedita quase diariamente, né? E que isso, então, implica angústia no analista e angústia, evidentemente, nos nossos analisandos. E os nossos espaços de análise, os nossos espaços de estudos, espaços como esse, ele cumpre a função também de contenção, de reflexão, de nós sabermos, assim, de alguns sinalizadores que permitem que a gente possa seguir navegando, tendo uma certa bússola que nos oriente em momentos em que as coisas estão tão obscuras. Então, eu acho que é importante o que tu dizes, assim, né? Porque se eu vou trabalhar com a angústia do outro, a máxima é que eu possa não estar angustiado, porque não se trata disso, mas se trata de conter, transformar, trabalhar, e os meios virtuais estão nos facilitando, as nossas instituições estão nos acolhendo. E você sabe que analista adora instituição. Então, todo analista ele está vinculado a alguma instituição. E por que um dos papéis das instituições é nos dar uma certa continência, é nos darmos a possibilidade de interação. Volto a dizer, interações como essa, né, em que me senti muito bem acompanhado aí por todos vocês. A gente agradece demais, Inácio. Foi uma manhã maravilhosa. Tu nos iluminou, né, com toda essa questão que tu trouxe a respeito, principalmente a respeito da transitoriedade. Acho que é uma coisa muito importante para a gente continuar questionando, pensando, como tu disse, né? Daqui a um mês podemos repensar tudo isso e é muito interessante, né? Quando tu diz que o Freud não fala sobre a gripe espanhola, quanto tempo isso também levaria, né, para se poder falar. Enfim, a gente está sempre em processo de traduções, de poder entender melhor e dar outros significados. Mas, com certeza, tu veio nos dar um significado muito importante nessa manhã, né? Fez a gente repensar muitas coisas, né? Então, a gente agradece demais e esperamos que tu esteja mais aqui.
Se puder falar Eu, sobre outros assuntos também e super aberto, né? Porque é ótimo te ouvir, a gente não cansa, a gente está aqui, eu nem sei há quanto tempo, acho que 2 horas quase, e não cansa de te ouvir, tu surge mais coisas, mais questões, mas é fantástico. Eu te agradeço muito por tu ter estado com a gente, tá? E que a gente possa repensar outros encontros potenciais como este aqui. Tá bom, eu tenho que Inácio? agradecer muito, Eliane, a possibilidade de nós podermos ter compartilhado aí boa parte dessa manhã. Isso é reconfortante. Eu acho que a gente encontra as perguntas que vieram, algumas eu deixei anotada, porque já me suscitaram coisas. Eu, particularmente, gosto de escrever. A escrita, né, ela também é uma... A colega perguntava, né, o que a gente faz com as nossas angústias, suportar, etc., né? Para mim, escrever tem sido uma fórmula também de elaboração, uma forma de criar perguntas, né? Algumas perguntas que vão precisar de tempo e que bom, mas me senti aqui estimulado pelas questões que os colegas trouxeram para produzir, para pensar, para escrever e Fantástico. foi Nós foi um também, eu acho que a prazer gente estar com aprende vocês. com as perguntas, com os teus Uhum. questionamentos que tu não traz nada fechado, tudo muito questionado também, fantástico. Inácio, eu quero dizer para todo mundo que está salva a live no IGTV, tá? Quem quiser acompanhar, porque tinha muita gente dizer que queria acompanhar e não ia poder, então tem muita gente que pode acessar depois, até nós mesmos, né, para nos, né, requestionarmos também, tá bom? Te Tá, agradeço demais, então. Muito obrigada e esperamos a próxima, então, então tá. tá? Beijo para todo Obrigada. mundo aí, tá? Tchau, Um Eliane. beijão. Tchau. Tchau. Tchau.